7 tipos de pessoas que não podem ser salvas, baseado na Bíblia. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. No entanto, as Escrituras também mostram que há certas atitudes, comportamentos e estados espirituais que impedem a salvação. Este estudo revela 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas, a menos que se arrependam sinceramente e mudem seus caminhos. 1. Aqueles que rejeitam a verdade. Em Hebreus 10:26, a palavra de Deus nos adverte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso significa que aqueles que têm conhecimento da verdade, mas escolhem rejeitá-la conscientemente, se afastam da graça salvadora de Deus. Eles endurecem seus corações e se tornam cegos para a salvação. Um exemplo bíblico clássico é o de Faraó no Egito, que, apesar dos sinais e maravilhas operados por Deus, endureceu seu coração repetidamente. Êxodo 7:13-14. 2. Os que amam o pecado mais do que a Deus. João 3:19-20 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitas pessoas se recusam a abandonar seus pecados e escolhem viver longe de Deus. Elas sabem que a palavra condena seus atos, mas ainda assim preferem permanecer no erro. Um exemplo bíblico é o do jovem rico, Mateus 19:16-22, que amava sua riqueza mais do que a salvação e não quis renunciar a ela para seguir Jesus. 3. Falsos profetas e enganadores. Jesus advertiu sobre falsos profetas em Mateus 7:25-23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Os falsos profetas são aqueles que enganam o povo com doutrinas falsas, exploram a fé das pessoas e distorcem a palavra de Deus. Eles podem até realizar sinais e maravilhas, mas seus corações estão longe da verdade. O próprio Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. 4. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Jesus disse em Marcos 3:29: qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar deliberadamente a obra de Deus e atribuí-la ao diabo. Os fariseus fizeram isso quando viram Jesus expulsar demônios pelo poder de Deus, mas disseram que ele fazia isso pelo poder de Beelzebu. Marcos 3:22-30. Esse pecado demonstra uma rejeição extrema e permanente da graça divina. 5. Os mornos na fé. Apocalipse 3:16 nos dá uma advertência séria. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muitas pessoas afirmam ser cristãs, mas vivem de maneira indiferente à vontade de Deus. Não são completamente mundanas, mas também não são comprometidas com Cristo. A igreja de Laodiceia foi advertida por sua mornidão espiritual, e essa atitude pode levar à perda da salvação se não houver arrependimento. 6. Os que não perdoam os outros. Jesus ensinou em Mateus 6:14-15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão é um dos pilares do Evangelho. Quem guarda rancor, ódio e mágoa no coração se torna prisioneiro do pecado e fecha as portas da graça de Deus para si mesmo. A parábola do credor impiedoso, Mateus 18:23-35, ilustra bem essa verdade. 7. Os que adoram outros deuses.
Êxodo 23:5 diz: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A idolatria sempre foi um grande problema na humanidade. Quando as pessoas colocam qualquer coisa, seja dinheiro, poder, pessoas ou imagens, acima de Deus, elas estão cometendo idolatria. O povo de Israel sofreu duras consequências por adorar outros deuses, como vemos em toda a história do Antigo Testamento. A Bíblia nos ensina que a salvação está disponível para todos, mas exige um coração arrependido e disposto a seguir a Cristo verdadeiramente. Se alguém se encaixa em uma dessas categorias, ainda há esperança. Deus é misericordioso e está pronto para perdoar aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. A pergunta que fica é: qual dessas atitudes você precisa mudar hoje para garantir sua salvação?